Muitas vezes, mãe, eu quero chamar a atenção para você, porque nem sempre é o comportamento do seu filho que está tão difícil. Muitas vezes é você que está muito cansada, é você que está muito estressada, é você que está esgotada fisicamente, emocionalmente e mentalmente. E por isso, por essa situação toda, você acaba explodindo com coisas simples, com coisas bobas do seu filho que poderiam ser evitadas, tá? Então, talvez você está nesse ciclo de estar tão cansada, de ter que lidar com tantas coisas, que quando o seu filho tem um comportamento, às vezes, não é nem um comportamento tão grave, não é nem um comportamento tão inadequado. Às vezes é o seu filho fazendo hora para ir para o banho. Ou talvez o seu filho cai e chora, e tem aquele choro que é até legítimo, mas aquilo ali já é um motivo para você perder a paciência, já é um motivo para você explodir como seu filho. Então, mãe, é preciso parar, é preciso respirar e é preciso diminuir um pouco essa pressão que você está sentindo aí no seu dia a dia. É preciso você pensar em estratégia para você começar a ter um dia a dia com o filho mais leve. E eu sei que é difícil. E eu sei que quando a gente está nesse ciclo de perder a paciência com os nossos filhos de forma tão frequente, a gente está ali naquele ciclo, né, vicioso de explosões emocionais. Então, todo o tempo você está ali perdendo a paciência, você está explodindo, você está brigando com o seu filho, porque você está extremamente cansada. Cansada. Então, quando o seu filho faz uma horinha, ele não quer ir escovar o dente, você já explode, já pega o seu filho pelo braço, já sai puxando ele e já leva ele à força para escovar os dentes, já grita com ele e aquele caos já se instala. Você está pensando assim, Rosilane, mas eu grito porque eu estou cansada. Então, você vai só aumentando cada vez mais o nível de cansaço. Talvez você dá palmadas porque você já está cansada, mas quando você dá palmadas, quando você grita, quando você explode como seu filho, a tendência é que você ainda fique mais cansada. A tendência é que você fique ainda mais estressada, mais cansada fisicamente, emocionalmente e mentalmente, tá? Existem diversos estudos aí da neurociência que já traz essa percepção, tá? Já traz essa percepção que demonstram, na verdade, que os pais, né, as mães em especial, que adotam essa prática mais punitiva, né, em relação à disciplina dos filhos, que tendem a bater, a gritar, a explodir, a colocar de castigo com muita frequência, essas mães, elas experimentam níveis muito mais elevados de cansaço e de estresse. É provado cientificamente que mães que utilizam, né, este meio de disciplina, que é o tipo de disciplina punitiva que a gente chama aqui, que são disciplinas focadas em palmadas, em gritos, em ameaças, em castigos, para tentar fazer o filho obedecer, para tentar fazer o filho cooperar, essas mães experimentam níveis muito mais elevados de cortisol no seu sangue, que são os hormônios do estresse. Então, naturalmente, mãe, você vai ficar ainda muito mais cansada, ainda muito mais estressada. Quanto mais você grita, quanto mais você dá palmada, quanto mais você coloca seu filho de castigo para tentar resolver o comportamento dele, mais cansada você fica. Fisicamente, emocionalmente e em todos os aspectos da sua vida. Eu imagino você, mãe, que está aqui me ouvindo, que se vê todos os dias com dores nos ombros, com dores de cabeça, porque o nível de cortisol no seu corpo ele está elevado. Se você tenta resolver o mau comportamento do seu filho, se você utiliza como meios de ferramentas palmadas, punições, gritos e ameaças, é provável que você esteja muito mais cansada do que uma mãe que não utilizam esses meios de disciplina. Porque o nível de cortisol no seu sangue vai estar muito mais elevado. Então, você vai se sentir naturalmente muito mais cansada. Você vai se sentir naturalmente muito mais estressada. E deixa eu te falar, mãe, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. É totalmente possível, mãe, você ter um dia a dia com filhos mais leve. Você ter um dia a dia com filhos sem precisar explodir, sem precisar brigar. É totalmente possível, mãe, você acabar com as birras,
acabar com o mau comportamento do seu filho de uma forma mais leve, sem se sentir estressada, sem se sentir cansada, sem se sentir exausta. É totalmente possível. Quando você entende esse espaço, né, de uma maternidade mais leve, quando você deixa de brigar com o seu filho para tentar resolver os problemas comportamentais dele, você consegue alcançar uma maternidade mais leve, um dia a dia com o filho mais feliz. Então, quando você encontra, de fato, esse espaço de uma maternidade sem brigar, de acabar com as birras e o mau comportamento, sem precisar brigar, isso é maravilhoso. Você precisa viver isso no seu dia a dia. Você precisa, mãe, viver um dia a dia com filhos mais leve. Você precisa experimentar esse espaço de uma maternidade mais leve, de uma maternidade mais tranquila, sem brigas.